Mas espero que você fale já. Boa noite. Vai passar o chapéu depois? Eu acho que é porque tem instrumento musical que vai levar mais tempo, não. A linha é duríssima. Onde é que tá aqui? Apresentação, área de trabalho. Essa daí é a apresentação. Tá com ele. Então, eu não sou Grande bezerro. Eu sou baixista, tá? Então, assim, não é um instrumento que eu toco. Meninos da Biopes, foi que está rolando aqui, Tô dando? Tá indo. ficou ali embaixo, parada. Tá contando, hein? Então, meu projeto é sobre isso, né? Polícia e samba. E essa imagem, para mim, ela é bem emblemática. Eu acho que se eu fosse resumir o meu projeto, eu resumiria literalmente nessa imagem. E essa é uma capa do disco do Bezerra da Silva. Curiosamente, o primeiro samba gravado foi pelo telefone, uma gravação de Donga. E essa gravação, ela já começa falando sobre a história de um policial. E aí eu meio que trouxe ela aqui, porque meu canal de memória ele é muito mais auditivo, né? É mais ou menos isso aqui. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Não vou ficar tocando músicas inteiras, tá? Mas só para ter uma noção. E é isso, né? Fala um pouco dessa relação meio ambígua de um chefe da polícia que bate no telefone, ó, a gente vai dar uma batida aí, tira a roleta, né? Objetivos gerais, né, do projeto era entender um pouco dessa imagem da figura do policial, como ela foi tratada por compositores e sambistas ao longo desses 100 anos. A Larissa tinha me perguntado, mas pô, 100 anos não é muito tempo? Só que a temática do policial, ela especificamente, para você dar uma garimpada nela e conseguir achar letras que falam sobre isso, te faz penar um pouco. Então tem aqui um apanhado mais ou menos do que eu consegui. Os objetivos específicos, entender um pouco, né, de como é a presença desse policial nessas dinâmicas audiovisuais. Pensei também em trabalhar um pouquinho com os documentários. Levantar esses sambas gravados com a temática policial e identificar questões da representação simbólica. Na verdade, como a gente estava naquela situação de muitos policiais mortos, algo que me inquietava muito era se essa violência contra os policiais era retratada ou não nos sambas. É engraçado que assim, o meu projeto ele tem um pouco dessa pegada, né? Que as pessoas ouvem música e falam, isso daqui tem muito a ver com o seu projeto. Aí essa semana a Bia me mandou uma música que era Delegado Chico Palha, né? E aí ela falou, pô, eu fiquei a semana inteira com a música na cabeça e era mais ou menos isso aqui, né? Delegado Chico Palha, sem amor, sem coração, não quer samba nem polícia pra sua jurisdição. Ele não prende, só batida. Ele não prende, só batida. Então é mais ou menos essa história, né? A história de um delegado que era contra o samba, chegava na corimba, quebrava os instrumentos, não prendia ninguém e abusava dos poderes que ele tinha como policial, né? Contribuição da Bíblia. A metodologia
eu queria trabalhar a análise crítica do discurso, então ela está desde o início do meu projeto, e a aula de vocês me incentivou e trouxe aquela ideia de história oral, né, que é algo que é muito caro para mim. Pô, passei 4 anos com isso, fui estagiário nessa área, fiz muita transcrição, falei, pô, por que não? E aí a Fernanda, ela é amiga pessoal do Adelson Alves, então vai tentar, tentar fazer esse link. É uma figura que é uma figura muito significativa dentro da comunicação da Polícia Militar, é o Major Blas. E eu estava no aeroporto, encontrei o D2, falei do meu projeto, ele me deu o WhatsApp dele. E aí, vou ver. E aí, assim, o pessoal gosta de Bezerra, não tinha como não trazer, né? E aí eu, tipo assim, meio que dei uma marcadinha no que seria a parte de polícia, né? Então, só para quem não lembra, o refrão, né, de Semente é... Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente matou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente matou um tremendo matagal. E aí, assim, é legal que tem essa parte, né, que o pessoal tá lá em frente ao matagal, e aí os homens desconfiaram ao ver toda aquela aglomeração, deram o bote perfeito e levaram para averiguação. Eu gosto muito dessa parte, que ele fala que... Pô, vou fazer aqui. A hora do sapeca o sapato que não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro Senhor. Olha, eu conheço aquele mato cheio e também sei quem plantou. Quando os federais mapearam, levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse, doutor, meu sonho é que todos conhecem semente. Então, assim, a hora do sapeca-iaiá é a dura, né, que eles dão fora da delegacia, e essa parte de... Eles grampearam e levaram... O grampear é uma gíria que se usa para algemar. Então, eles batem no cara antes, algemam e levam para a delegacia. Nos 100 anos de samba, eu fiz uma planilha, então, dessas referências que as pessoas iam me falando, os meus amigos e tal, coisas que eu conhecia, e eu consegui identificar 5 tipos de comportamento policiais em 32 sambas, tá? Eu vou falar, tá mais nos capítulos, né? Volto depois em reunião de bacana. Mas a questão do meu sumário seria na introdução. Trabalhar um histórico sobre as questões de segurança pública, um pouco nessa pegada do Pablo, da própria Fernanda, só que o meu recorte ele é anterior ao trabalho da Fernanda. Então, com esse referencial teórico da análise crítica e usar a metodologia da história oral, uma discussão sobre hegemonia, muito nessa pegada do Pablo, né? E as pessoas estavam me cobrando muito isso, a polícia não é boa e tal, então, beleza. Acho que vou colocar isso no trabalho. E algo que realmente foi o que me impulsionou, o samba como crônica. Então a minha ideia era essa, né? O samba que conta uma história, como eu estou tentando contar uma história do meu trabalho aqui. E aí os capítulos são as coisas que eu identifiquei. Delegado Chico Palha é um exemplo de uma polícia coercitiva. Eu trabalharia sambas e um capítulo só com isso. Numa cidade longe daqui, Polícia e Bandido, é o samba do Arlindo Cruz, uma polícia corruptiva, né? Catatal, e foi o senhor delegado que disse, que é uma polícia despreparada, incapacitada em frente ao sistema. Capítulo 5, aí sim a polícia boa, a polícia diligente, aquela que funciona. E por fim, quando a polícia chegar, que é a polícia mediadora das relações afetivas. Para vocês terem a ideia, uma das músicas, né, que é quando a polícia chegar, a Clementina de Jesus diz que quando a polícia vier e souber que quem paga a conta para homem é mulher. Então é mais ou menos aquela ideia de Bruno Marrone, do seu guarda dormir na praça, eu só tenho você. Né? E aí, para acabar, eu acho que assim, é bem emblemático, o Mussum tinha um grupo de samba, que eram os originais de samba, e acho que muita gente conhece, né, que é... Se gritar, pega ladrão, não fica um ladrão.
O Marcos também, pô, Edu, essa música e tal. E aí o que me chama muita atenção nessa letra é essa parte que eu grifei, que é: lugar, meu amigo, é a minha baixada, que eu ando tranquilo e ninguém me diz nada. É lá camburão, não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa a polícia. Então o conceito de uma polícia boa nesse samba é que lá até parece a Suécia bacana, se leva o bagulho, se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado, a reunião de bacanas, que você me trouxe para ser roubado. Minha bibliografia, as coisas do curso, algumas coisas que eu li antes, e é isso. Fim. Tenho a dizer que ele roubou. Porque eu estou morrendo de pena do pessoal do direito que está aí. Eu acho que ele tem que transformar o trabalho todo final num samba. Que é desafio final. Só de gravação aqui. Vai ser mais divertido. Eu queria fazer alguns comentários, assim, isso que você colocou. Eu confesso que quando você chegou aqui, eu temia, assim, eu fiquei tentando entender, assim, será que ele quer falar que o pobre policial é justamente retratado nas letras do samba, e isso tem uma consequência péssima para a corporação? Eu fiquei assim pensando, será que é isso? E tal, eu fiquei um pouco preocupada. Ele está falando que não é exatamente assim. Eu ficava pensando assim, qual que é o objetivo do projeto mesmo, né? Então, assim, agora eu entendi que você não se importa de falar nada pra isso. Fiquei até um pouco aliviada, porque eu estava preocupada. Tu é polícia, beleza? Não é falar mal ou falar bem, mas assim, tentar resgatar na origem das letras uma resistência à figura policial, assim, que o objetivo poderia ter implícito um objetivo de defesa, assim, de uma corporação que é complicadíssima, né? Então, nesse caso, assim. Aí eu fico pensando, qual que é a tua hipótese, assim, onde que você quer chegar? Isso eu continuo, embora você tenha dito onde você não precisa chegar, eu queria saber onde você tem um objetivo, assim. Eu tinha hipóteses na construção do trabalho, e aí eu ouvi da Denise que eu era muito bom, mas eu tinha muitas certezas. E aí eu desconstruí todas as certezas e vim pra cá sem hipótese nenhuma. Porque ela falou que você precisa pesquisar. E aí eu me abri a isso. Eu falei, então assim, mesmo que eu venha com um conceito, o Pablo também bateu muito nessa tecla, não deixe o seu lado afetivo, né, guiar a sua pesquisa. Eu entendo e não sou cego às atrocidades que a polícia faz, mas se eu falar que eu também não vejo esse outro lado, que é o que eu defendi no projeto, né, do cara que ganha R$3.200, dá um beijo na filha, não sabe se vai voltar, eu preciso arranjar um fiel da balança para isso dentro de um método, dentro de uma pesquisa. E o argumento é esse, assim, a minha leitura, ela é lúdica, né? Por isso eu trouxe um banjo. Então, assim, é tentar trazer um pouco de doçura para uma realidade que é muito sacrificante, dura, né? E a gente também vê isso nas letras de samba. A hipótese, então, não consegui trazer. Você não pode se... É aquilo que eu estava pensando com o tese, o projeto é seu, assim, ele tem que ter essa tua genuinidade. Você também não pode, se você tem essa empatia, você também não pode começar a falar mal necessariamente como você disse que faria. Então eu já me preocupei de novo, assim. Você tem que achar um tom, assim, que seja legítimo e negociado, né? Claro. Porque, enfim, a orientação é Denise ou Pablo? Pablo. E eu acho que assim esse é o próximo desafio. Porque essa questão do mapeamento, você pode dizer que você não quis fazer um mapeamento que desse conta de absolutamente tudo. Você fez um mapeamento a partir de X tempo de pesquisa, nos canais tal, e que você chegou a um conjunto de músicas, que isso não precisa ser extensivo, tem um termo para isso, não precisa dar conta do universo completo. Tem uma expressão metodológica que não está me ocorrendo agora. Mesmo a questão dos 100 anos, claro que 100 anos é um número marcante, né, assim, midiaticamente falando, né, esses números redondos são interessantes e tudo mais, mas na verdade você está falando da história do samba, né? Sim. Então, assim, você também não precisa gravar nos 100, se você pega pelo telefone, que é o primeiro samba e vem até a atualidade, você no fundo está falando da história do samba, né? Fiz como um marco temporal, assim, literalmente, para tornar palpável e você ter uma referência simbólica
de um período de tempo. Basicamente Não, isso. tudo bem, mas você, enfim, também é uma coisa em aberto, assim, se você pode trocar em muitos momentos ali ao longo do trabalho dele, ao longo da história do samba, como foi retratado. E aí, não sei se você quer pensar que reflexos isso tem da construção da imagem policial. Não sei, entendeu? Eu acho que você tem que ter um objetivo de chegar a algum lugar. Eu tenho para mim que ela se modifica ao longo do tempo. Então, o samba, o policial cantado em 1917 é completamente diferente do policial cantado na Você Avenida pode do Rio. estabelecer marcos. Isso é uma hipótese. Sim, não, isso é uma hipótese. Eu já tinha. Eu só. Isso é legal. Entendeu? Agora, Uma 7 capítulos você esquece completamente, não é um capítulo com música de jeito nenhum, entendeu? Ah, não, é por grupo de ideias aqui, né? É muita coisa, É. tá, Eduardo? Não existe assim, dissertação de mestrado com 7 capítulos, senão você vai ter que fazer cada capítulo assim, escrito também. Tá. Você tem que agrupar 4, 3, 4 no máximo. E aí você teria o quê? 7 assim, nem pensar Tá. mesmo, entendeu? Então, Em média, quantas páginas seria essa dissertação? 150 no máximo, né? 220, 150. Tá. Então, essa estrutura, assim, você tentou fazer assim, títulos criativos a partir de categorias, o que é legal, mas você vai ter que Enxugar. juntar, entendeu? Assim, não precisa, você pode juntar várias músicas, você pode, a partir de questões, né? Assim, que eu não, é melhor que ele seja outro, porque as músicas vão aparecendo, né, ao longo dos capítulos, essa coisa. Isso eu acho positivo, né? Você não precisa fazer um histórico, teórico, não sei o quê, que nem a Fernanda falou que a gente provocou. Você pode ir trazendo as músicas, as questões a partir das músicas ao longo do trabalho inteiro. Sim, beleza. E acho legal a estratégia da história oral, a escolha boa. Mas aí você vai entrevistar quem? Os sambistas? Não, então, aí a ideia seria, né, um radialista, um policial, né? Eu acho que o Vaz tem uma relação com o samba também, e um sambista que vem nessa linha do sambandido, né? Que é a do Bezerra da Silva e tal. E o Adelson não é só um radialista, ele é um radialista que produziu a maior parte dos grandes sambistas que tem hoje. Alcione, o Roberto Mineiro, o Zé Coladinho. Ele deu muito espaço pro pessoal do mundo, né? Essa é a grande característica dele, então ele tem algo que com certeza vai acrescentar, né? E aí a troca de ideia na história oral é sobre esse universo, né? Samba, polícia. Mas será que eles já pararam? Eu elogiei, mas agora estou pensando que. Será que eles já pararam para fazer uma reflexão sobre o teu Vai ser um bom projeto, exercício, né? que é a maneira do samba? Vai ser um bom Você exercício. vai mostrar os materiais? Sim, pensar vou passar, história? tipo assim, dá uma brifada antes e depois a gente marca um dia pra conversar, acho que essa é a ideia. A do D2, se eu conseguir, eu queria até levar o Pablo, porque o Pablo trabalha com hip hop e tal, acho que ia ser legal. E a do Adelson, eu marquei com o Luciano. Levar o Luciano. Levar o Luciano. D2. Eu super vou no mas já vou. Fechado. Então vai eu e sobrinho. Ai, gente, tá, Fechado. É bom ter um equilíbrio. Um é Sim. positivo, o outro. E nos perfis eu também tentei buscar um equilíbrio, né? Pra não trazer algo também muito bom. Nunca proteção, né? Nunca parece policial. Nenhum dos sambas que você. Quantos sambas você traz? 32. Ah, legal, não. Número. Ok, obrigado, né? Em nenhum dos 32. Sim, aparece como Aparece. proteção, que é o que eu defini como policial dirigente, né? É um pouco mais nessa ideia, que são poucos, tá? As 40 DPs, que o Bezerra da Silva começa a falar que a galera tá de olho, ele faz uma homenagem à Polícia Civil, então ele fala da localização das 40 DPs, esse samba é muito legal. Averiguação, e aí é muito do Kid Morangueira. Ele tava, Moreira da Silva, né, que ele tá na vadiagem, todas essas coisas, e aí a polícia faz o trabalho dela, tirando ele vadio, jogando ele para averiguação, essas coisas. Então a polícia agindo corretamente. É porque a comunidade do samba é uma comunidade que, em geral, é pobre, né? E está em conflito com essa figura da polícia. Então, a narrativa pressupõe essa abordagem crítica mesmo. Mas você tem uma inversão e alguma quebra nesse sentido também. De não apologia,
mas um elogio também, né? Você tem essas nuances dentro dos sambas. Na verdade, você está investigando, você quer saber, é porque a polícia, ela é representada desse jeito, não de outro jeito, né? Você fez um levantamento e ela majoritariamente é representada enquanto um agente violento, inescrupuloso, ineficiente. Eu acho que a sua questão é, por que ela é representada desse jeito, né? E aí tem muita questão do recorte de classe e de cor. Você apresenta uma série de sambistas aí negros, homens negros. Sim. Homens negros são vítimas preferenciais da polícia, os que mais morrem em confronto, os que mais morrem em autos de resistência. Então, assim, é investigar a cultura popular, né? Samba é cultura popular. Sim. Então, se você vê samba enquanto uma crônica da cultura popular, num país como o Brasil, que essa polícia, ela majoritariamente vai vitimar essa população mais pobre, é uma representação de resistência, né? Narra o seu próprio cotidiano. Então, assim, eu acho que a investigação tem que ir por aí. Não é para defender nem para hostilizar a polícia, mas é para compreender que sentidos são produzidos por esses sambas na sua relação com esse público produtor, com esse agente produtor, que é o produtor de periferia, o homem negro, né? O sambista. O samba já foi muito perseguido no Brasil, pela polícia, inclusive. Então, não dá para contar a história dessa posição da polícia no samba sem compreender as condições de produção do samba, do sambista. Tudo isso tem que ser explicitado. Eu acho que os teus capítulos têm que ir nesse sentido. E os sambas, eles podem ir até permeando, tá incluídos no único capítulo, mas sim, você dizer o que é samba, o que foi samba no Brasil, as perseguições que foram sofridas pelo samba no Brasil, é fundamental para a compreensão de sambas que falam de polícia dessa maneira, não de outra, tá? Porque em 100 anos, como você falou, não foi sempre essa polícia. Sim. A polícia, ela vem se modificando, essas práticas de violência em relação a essa classe, elas se mantêm. Tem estruturas de poder por trás que se mantêm, que é classista e que é racista. Né? Isso é muito importante assinalar, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sim. E tem Eu falei só superficialidade textual, eu não vou compreender o que está por baixo dessa produção de sentido, entende? Mas tem um outro elemento, né? Que essa mesma polícia que luta contra os marginalizados, ela é composta por elementos dessa marginalidade, pelo negro, pelo pobre. Então é algo que eu também. E aí é o contraponto, entendeu? Eu também não vou só falar da imagem do cara que tem o barraco invadido, mas talvez da dor daquele policial que às vezes tem que dar um chute na porta do barraco. Pois é, mas é o que eu tô te falando, assim, você não tem que entrar nesse mérito, assim, do meu ponto de vista. Você não tem que entrar nesse mérito, você tem que investigar por que ele é assim retratado. Entendeu? E a partir das condições de produção desses sambas. Falar quando esse policial tem uma vida desgraçada é outra questão que não está colocada no seu trabalho, isso na minha perspectiva, tá? Isso para mim não é uma questão. A questão fundamental é por que ele aparece assim e não de outra forma? Qual a experiência de classe que produz esse tipo de samba e não outro tipo de samba? Se eu fosse examinar a música sueca, sei lá, se a polícia entrasse de algum jeito, como entraria essa polícia? Tem a ver com quem produz, tá certo? Então acho que isso é fundamental. Você vê quem é o primeiro que produz samba no Brasil. O que é o samba no Brasil? O que foi essa música perseguida, marginalizada, como falou ali? A polícia chegava quebrando a corimba e acabando com o samba. É isso, cara, entendeu? Porque a gente preta fazendo samba, nunca foi diferente. Então, se você não entrar nessa questão de classe e de raça, você não vai explicar nada. Você vai defender o policial, você vai agredir o policial, mas não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que entrar nessa estrutura de classe e de raça, que estrutura as relações sociais para compreender por que esse policial chega dessa maneira aos sambas. Isso é fundamental. Perfeito. Entende? Beleza. E a cultura popular, né? Irmão do Williams, Bakhtin, Thompson, assim, é a falar de cultura popular, né? Beleza. É isso? Obrigado e desculpa aí.